Ah, eu vi o vídeo. É aquele que você postou. Eu falei, Isso. gente, eu quero um abdômen daquele. Na Costa Rica. Trouxe um café pra Então, mim, trouxe gostoso. um café para Bianca. Demorei a entregar, mas entreguei. A cirurgia não é para o marido. Quem pensa isso, por favor, mude de opinião. Olá, sejam bem-vindos ao nosso 9º episódio do nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Eu, Bianca Sampaio, sou médica, atuo na área de cardiologia, estou no foco em lipedema e emagrecimento. Já atendi mais de 6.000 pessoas em 15 anos atendendo em séries. E isso é o que eu estou, mas o que eu sou é filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho e esposa do Maurício. E hoje, nesse podcast, que vai ser maravilhoso e com certeza vocês que estão aí também vão gostar bastante, é o tema sobre cirurgia plástica, além da beleza, autoestima, preparo e escolhas conscientes. E não poderia deixar de convidar o meu amigo, irmão, Dr. Rogério Lemes. Cirurgião plástico, atende aqui na Magnífica, na clínica em Séries, esposo da Carol, pai da Manu e do Lucas. E muito obrigado por ter pego um espaço na sua agenda, que hoje eu sei que você já fez cirurgia, e conseguiu ainda conciliar para vir aqui bater esse bate-papo com a gente. Muito obrigada. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado em estar aqui participando com você. Na verdade, nesse bate-papo informal, Com certeza. onde o que a gente busca é sempre dar um pouquinho de esclarecimento, tentar nortear algumas opções ou ideias que as pacientes, porventura, tenham ou dúvidas que elas tenham em relação à cirurgia plástica. Então, você já iniciou a minha apresentação. Meu nome é Rogério, eu sou natural de Goiânia, mas fui lá só para nascer. Minha família toda é aqui de Carmo do Rio Verde, fui criado em Carmo do Rio Verde e, como todos nós, saí há muitos anos atrás para operar em busca de um objetivo que era ser médico, né? Então, não diferente disso, veio as especialidades e um adendo. Parece que a cirurgia plástica, na cabeça de algumas pacientes, é um mundo totalmente diferente da medicina. E eu gosto quando a paciente expõe essas dúvidas, onde elas trazem uma facilidade que não é compatível com a realidade. Então, primeiro, o objetivo meu é ser médico. Então, quando essa paciente chega com todos os seus sonhos, com todos os seus anseios, cabe a mim fazer a melhor indicação de cirurgia para ela. E nisso aí, é um tempo longo de consulta, onde a gente pode orientar primeiro. Né? Então, as nossas escolhas, a consciência da cirurgia plástica, ela é e sempre será muito importante para nortear todo o nosso caminho em relação ao nosso relacionamento médico-paciente, já que vai ser um relacionamento longo, né? Então, a cirurgia plástica, diferente das outras especialidades, ela traz um contato muito íntimo com o cirurgião. Então, essa paciente,
ela vai ter muito tempo de pós-operatório, aonde não é simplesmente uma cirurgia, com 30 dias ela já vai estar liberada e esqueceu aquele assunto. Não, temos o tempo de recuperação das cicatrizes, do edema, que é o inchaço, e isso permite que a gente tenha um relacionamento longo, no mínimo de 6 meses. Entendi. E por que cirurgia plástica? Médico igual era o sonho, né? A gente foi, fez medicina, mas quando surgiu aí a vontade de ir para cirurgia plástica? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, assim, eu acho que isso está muito relacionado à missão que Deus nos encaminhou. Então, muito das nossas escolhas, eu acredito que é um desejo interior, primeiro de ser cirurgião. Eu sou muito proativo, então eu preciso estar trabalhando com o corpo também para o meu dia ser mais produtivo. E dentro das opções cirúrgicas, várias me chamaram a atenção. Mas a cirurgia plástica, quando a gente começa a entender um pouquinho sobre o que ela pode trazer para as nossas pacientes, que dor ela pode curar, que é muito além de um procedimento apenas físico, estético ou reparador, aí já começa a ter uma parte ligada à espiritualidade, ao desejo de ajudar pessoas a saírem vários relatos, isso não sou eu que estou falando. Então, minhas pacientes revelam a melhora da autoestima, a segurança nos seus diversos relacionamentos, seja ele o relacionamento pessoal, com marido, filhos, segurança no trabalho. Então, isso aí me chamou bastante atenção desde sempre. E a primeira pergunta, na verdade, nem era o porquê que era, né, cirurgia plástica, mas quando você falou, né, da sua história, eu fiquei curiosa. Mas a gente, né, mulheres, aqui o seu consultório é do lado meu, eu vejo que tem aumentado muito o número de pacientes procurando cirurgia plástica, né? E você acha que esse número tem aumentado por quê? Né? A gente sabe que, se a gente for pensar, é uma gama, né, de porquês. Mas o que você vê no consultório, esse aumento e o porquê de tanta, principalmente mulheres? Diante de uma resposta muito abrangente, nós podemos talvez limitar em tentar abordar dois tópicos principais, né? A mulher, eu acredito que ela vem resgatando um pouquinho os seus sonhos de maneira muito forte. A partir do momento que a maioria das mulheres hoje prezam uma independência financeira, elas já não estão tão ligadas, talvez, à necessidade de um aporte de um marido, de um pai. Então, elas já são capazes financeiramente de se dar esse presente, de se realizar nesse sonho. E o segundo ponto é que muitas delas saíram daquele preconceito que a cirurgia plástica é uma cirurgia meramente estética, que é realizado para algo supérfluo, que aquilo não tem importância na vida dela ou na vida das pessoas em volta dela. Mas o que a gente, analisando isso, a gente não pode valorizar ou supervalorizar ou desmerecer a dor do outro, né? Então, cada um carrega as suas inseguranças, as suas dores, e cada mulher vai ter um tipo de comportamento em relação a uma fase da vida. Vamos colocar aqui uma gestação, um momento magnífico, mais importante, talvez, na vida de uma mulher. Mas, depois desse parto, depois desse desmame, quais serão as consequências
desse sonho que esse sonho trouxe para essa mulher. Consequências físicas, porque as psicológicas são as melhores possíveis. Então, o que minhas pacientes relatam é que muitas vezes a vergonha em se despir para o marido, que tinha uma imagem dela antes dela engravidar. Então, essa segurança resgatada, ela vai firmar esse casamento e, a maioria das vezes, melhora os relacionamentos. E quando é o pós, né, igual você falou, da gestação, tive filho, e realmente, né, por causa da gestação, muitas, né, tem algumas alterações, lógico, como diz, por fora altera tudo, flacidez, né, por causa do aumento de peso, e aí as mamas. Existe aquela cirurgia que o pessoal está fazendo e que as mulheres fazem, que é o Mommy Makeover? Isso. O que é essa cirurgia? Popularmente conhecida como reforma da mamãe, né? Ai, gente, ainda não fiz essa. Maurício já vai fazer 3 anos, pode reformar, não precisa ser rápido, não, pode demorar um pouquinho. Então, assim, a gente compreende que é como a gente falou, a mulher está no melhor momento da vida dela, a vida não para, a vida profissional dela está sendo resgatada, mas, por outro lado, pode, na maioria das vezes, na segunda gestação em diante, talvez na primeira gestação, esses efeitos sejam médios. Então, gere uma flacidez pequena da mama, que naquele momento isso não incomoda nem o marido, nem ela. O problema não é incomodar o marido, o problema é ela se sentir incomodada. Né? Então, talvez o marido nem está vendo aquilo, gente. Ou o marido também não quer expor a situação para que não tenha uma questão porque já está com um filho pequeno, maior, né? A esposa já está fragilizada, como diz, emocionalmente, psicologicamente, e aí aqueles efeitos do puerpério, a pele que estava um pouquinho esticada começa a aparecer uma flaccidezinha, o útero que cresce na cavidade abdominal, ele vai estirar essa pele, pode ter uma prevenção com cremes, com tratamentos cosméticos, mas a verdade é que a mulher vai ter algum efeito dessa gestação. E quanto mais gestações ela passar, mais efeitos quanto mais gestações ela passar, mais efeitos vão aparecer. E aí, ou depende da idade da paciente, né? Isso também é um fator importante. Por exemplo, quando eu tive o Maurício Filho, estou falando 43 anos. Então, é só uma gestação, mas não é com uma mocinha de 20 anos, né? Isso. Mas uma coisa interessante é que... Olha, justificando, me ajuda, já entrando na sua área... Eu justificando. Já entrando na sua área... Uma coisa interessante que eu atribuo muito à alimentação, aos alimentos industrializados, é que vamos falar em mocinha de 20 e poucos anos. Hoje eu faço muita correção de mama em pacientes que não foram mães ainda, que por algum motivo, e eu atribuo a um deles, são vários, mas alimentação industrializada, muito açúcar, muito refrigerante. Então, essas pacientes, elas já aparecem numa faixa etária menor, já com as mamas muito caídas. Ou com uma hipertrofia. Hipertrofia é o aumento das mamas. Essas mamas muito aumentadas. Algum fator que desajusta esse organismo, desde a sua puberdade, promove um estímulo de crescimento dessas mamas e cabe a nós explicar para elas que a cirurgia na mama, onde se muda a arquitetura dessa mama, pode
trazer uma beleza naquele momento, mas porventura tem algumas outras complicações ou características que podem afastar ela, por exemplo, de uma amamentação. Né? Então, é de se colocar na balança, ver a complexidade das cirurgias, isso é importante, daqui a pouquinho a gente vai entrar. Não é a cirurgia mamária, cada paciente tem uma característica específica, níveis de complexidade diferentes, por isso o resultado ele é previsível. A gente não consegue garantir um resultado com pacientes de biotipos diferentes, com complexidades diferentes na mama ou em qualquer outra parte da cirurgia, e por isso uma consulta de 1 hora e meia é super importante para a gente explicar tudo, orientar a paciente, examiná-la. A bioimpedância entra nesse universo para trazer uma consciência da composição que ela está, o que ela tem de gordura, o que ela tem de músculo, porque isso vai ser o norte para nós no pós-operatório, aonde a gente quer uma alta performance. Perfeito. E aí vem, né, o Dr. Rogério, nas pacientes eu vejo dele aqui, ele faz a bio em todo, né, antes na consulta, depois da cirurgia, até para ver edema, ver quantidade de água, composição, para ver se é só inchaço, ou se o paciente realmente engordou ou não. Ou talvez, né, foi só aumento de massa muscular. E isso é muito importante até para poder orientar a paciente, puxar a orelha da paciente, né? Porque a gente vê que muitas mulheres querem fazer a cirurgia achando que fez a cirurgia, foi lá, tirou, puxou, tudo tá bom. Mas aí vem o pós, que não é só, igual você falou, que vai ficar com ela 6 meses. Mas aí quem fez não é só 6 meses, vai ficar com aquilo ali. Aí eu vejo muito, mas voltou tudo. É igual obesidade, né? Parei com remédio, voltei tudo. Mas e a mudança no estilo de vida? Isso é importante para a gente introduzir o conceito da responsabilidade do paciente no processo. Então, tudo que a gente tem disponível hoje para trazer para o tangível, para trazer, quantificar, e aí isso entra as tecnologias, é super importante para a gente sair do campo da subjetividade. Então, da expectativa e para a realidade. Isso. Então, a gente traz a paciente para a consciência dela naquele momento. Então, a gente mostra o que tem de gordura, o que tem de músculo, o que tem de gordura visceral. Nós estamos na era da informação, né? Mas eu acredito que muitas dessas informações, elas realmente não contribuem verdadeiramente com o conhecimento. Por quê? Porque a maioria das pacientes que chegam no consultório não sabem desse conceito de gordura visceral. Então, o que eu explico para elas é que a cirurgia plástica vai trabalhar naquela gordura abaixo da pele. Então, aqui está a pele e nós vamos trabalhar nesse plano, que é o subcutâneo, abaixo da pele. A gordura visceral é a gordura tanto das vísceras ocas, em volta das vísceras ocas, que são os intestinos, quanto na víscera sólida, que é o fígado. E essa é a gordura maléfica para o nosso organismo. Já que a gordura está acumulando dentro do abdômen, no meio das vísceras, com certeza ela também está acumulando nas artérias, nas veias, e futuramente isso pode ser um problema de um infarto agudo no miocárdio, de um derrame. Então, trazendo a paciente para a parte médica, nós precisamos, às vezes, ajustar a paciente para o melhor momento para ela ser operada, já que um princípio inegociável, pelo menos para mim, na minha rotina diária, é a segurança. Não há de se negociar a segurança. Então, a gente sabe que da parte inflamatória do organismo, que quem tem muita gordura corporal, seja visceral ou um IMC elevado, ele é um paciente inflamado. Então, assim, vamos falar, eu gostaria de falar mais simples para que as pessoas
consigam absorver o máximo do nosso bate-papo. Com certeza. Então, e nesse paciente inflamado, essa gordura vai produzir hormônios. Um deles é o estradiol, que vai aumentar o processo inflamatório do organismo. Então, se eu estou operando uma paciente onde eu desejo o máximo de cicatrização, uma cicatriz fininha, perfeita, que essa paciente não tenha seroma, que é um líquido produzido pela própria gordura, eu vou optar por operar ela numa fase inflamatória? De jeito nenhum. Então, nós estamos aqui para orientar, inclusive, o melhor momento dessa paciente para ser operada. Eu já sofri algumas críticas, e sofro algumas vezes ainda, onde a paciente sai e comenta com a minha paciente, com a minha secretária. Se fosse para eu emagrecer, eu não tinha vindo para fazer cirurgia plástica. Na verdade... Eu já vou ensinar a sua secretária. Então, você muda só uma porta. Vai na doutora Bianca, aí ela vai te ajudar, porque eu também não vou te emagrecer, que essa responsabilidade é sua, vou só te orientar, e depois nós vamos para outra porta, que aí nós vamos... Aí o doutor... Porque a cirurgia plástica, ela não foi feita para emagrecer a paciente na mesa de cirurgia. Esse é um risco desnecessário, onde a maioria dos cirurgiões plásticos vão optar por não correr. A cirurgia plástica é para dar contorno corporal e otimizar, ganhar tempo. Então, às vezes, uma gordura localizada no abdômen, nos flancos, no culote, que é resistente à academia, a paciente, nossa, doutor, estou há 1 ano tentando, não consigo, então nós vamos acelerar aquele processo. Nós vamos fazer os exames pré-operatórios, a bioimpedância e ver as melhores opções de cirurgia. Por quê? Porque hoje a cirurgia plástica não está limitada só deixar a barriga chapada. A gente quer, além disso, a gente quer trazer um contorno muscular para essa paciente. A gente produz músculo durante a cirurgia plástica. Como que eu faço isso? Eu só achei interessante. Gostei disso. Então, vamos pôr o exemplo do reto abdominal. É a lipo HD? Isso, a lipo HD. O reto abdominal, geralmente, a espessura do reto abdominal é de 0,8 a 1 centímetro de espessura na mulher. Nós estamos falando de mulher porque mais de 90% dos pacientes que operam na cirurgia plástica são mulheres. Os homens estão vencendo esse preconceito. Cada dia mais eles aparecem para fazer cirurgias estéticas sem ser nariz, orelha, face, que são a face numa questão mais de envelhecimento, de rejuvenescimento facial. Mas, como são mulheres, eu estou dando um exemplo maior das mulheres. Do homem muda tudo. Muda a anatomia, muda as características do processo cirúrgico. Então, na mulher que tem um 0,8, menos de 1 centímetro de músculo, o primeiro intuito é fortalecer essa musculatura. Então, se eu dobrar não vamos falar de dobrar, não. Vamos falar se eu aumentar 50% da espessura muscular e ela conseguir uma rigidez melhor desse abdômen, eu estou trazendo mais firmeza para essa parede abdominal e mais contração. Então, com procedimentos guiados por ultrassonografia, eu consigo ir lá dentro daquele músculo e fazer o enxerto de gordura. Esse enxerto vai integrar com o músculo e os estudos mostram que, dependendo do volume que a gente utiliza, a gente dobra a espessura dessa musculatura. Então, é muito abdominal. Ontem a gente estava brincando na cirurgia, né, que a paciente não foi para a cirurgia, ela saiu da academia com o abdômen já trincado. Eu vi o vídeo, é aquele que você postou. Falei, gente, eu quero um abdômen daquele. Não, eu quero. E aí, é super importante a paciente estar em condições físicas para que a gente consiga esse abdômen, né? Hoje, o IMC médio que eu opero minhas pacientes é de 26, 27. Então, o IMC não quer dizer muita coisa, mas aliado à bioimpedância, onde a gente observa que a gordura visceral está dentro do padrão normal, que essa paciente
tem uma musculatura desenvolvida, quanto mais músculo, melhor. A gente sabe que nós vamos precisar do músculo para estruturar essa pele, para aparecer as sombras musculares, para desenhar esse músculo. A gente cria esse músculo, mas nessas pacientes que já têm essa consciência, elas vão ficar cada vez mais bonitas. E se elas não têm essa consciência, é meu papel como médico, como cirurgião, explicar que a cirurgia plástica não é milagre. Ela vai precisar fazer dieta e vai precisar ter um acompanhamento com nutróloga, com um nutricionista, fazer academia para que aqueles resultados sejam potencializados e mantidos. Porque o que eu falo com elas é o seguinte, elas têm que valorizar o investimento que elas estão tendo, que elas estão fazendo. E o investimento não é só de dinheiro. Para uma pessoa se organizar para uma cirurgia plástica, ela tem que preparar um ambiente familiar para receber ela. Ela vai ficar 30 dias dependendo do marido ou de alguém que o marido escolha ou pague para cuidar dela. Então, se trabalha fora, vai ficar sem trabalhar. Isso. Tem um investimento de risco. Então, qualquer cirurgia tem o risco. Hoje a gente minimiza esses riscos escolhendo a cirurgia adequada para a paciente. De repente, a paciente vai exceder do limite de horário para que a gente possa fazer uma cirurgia completa. Existe horário? Porque, tipo assim, não, é uma cirurgia tripla. A Mama Makeover é uma cirurgia tripla ou não necessariamente? É uma cirurgia tripla. E aí, como que a gente escolhe? O tempo, assim, como que é? A gente não gosta de passar muito de 6 a 7 horas de procedimento cirúrgico. Hoje, com as tecnologias, a gente observou com o Argoplasma, o Renuvium, o BodyTite, as cirurgias foram prolongadas. Por quê? Porque para utilizar a tecnologia, demanda tempo. E esse prolongamento das cirurgias, às vezes, vai ser necessário separar mama da cirurgia corporal. Mesmo que não utilize... mas doutor, eu não quero fazer tecnologia. Eu já entendi que a tecnologia ela vai bastante prolongar o tempo cirúrgico, mas eu quero fazer tudo. Então, vamos ver se você tem as características para que essa cirurgia seja feita com segurança. E quais que são as características? Uma prótese de mama, que é uma cirurgia rápida, com a lipo e abdominoplastia, independendo do tempo da lipoaspiração, ela é super indicada, já que a mama não tem flacidez, é só expandir o pocket mamário e é uma cirurgia rápida, pode ser feita nesse período. Porém, algumas pacientes que necessitam de uma lipoaspiração mais demorada ou uma cirurgia de mama complexa, onde a mama tem uma flacidez maior, onde a gente vai precisar subir essa areola, estruturar essa mama com ou sem prótese. Então, hoje, uma cirurgia de mastopexia com prótese, dependendo da complexidade da paciente, vai demorar 3 horas, uma mama mais fácil, ou 5 horas. Hoje eu fiz uma redução de mama, de uma gigantomastia, que é, como o nome diz mesmo, mamas gigantes, onde a mama tem essa areola muito baixa, com uma mama com um volume muito maior, gastei 5 horas. Então não é possível associar nenhuma outra cirurgia nessa paciente. Como o princípio inegociável é a segurança, então, de repente, uma lipo pequena, com uma mastopexia abdominoplastia ok, prótese de mama com uma lipoabdominoplastia ok, ou dependendo do tamanho da lipoaspiração, nós vamos fazer somente a lipoabdominoplastia. Hoje, o meu dia a dia é de cirurgia corporal. Eu gostava muito de fazer cirurgia de nariz, cirurgia de face, mas eu entendi que o meu consultório, a procura maior era para essas situações, então eu procurei os melhores médicos do Brasil e do exterior para estar com eles lá aprendendo a cirurgia mamária avançada ou com a cirurgia de lipo HD.
um dos meus pedidos hoje é que eu volte a fazer cirurgia de face. Mas eu vou esperar minhas pacientes envelhecerem comigo para que eu volte. Pode demorar muito não, porque que coisa... Então, hoje eu estou com 45 anos, mas eu tenho pacientes, a média das pacientes que foi uma pergunta que você me fez, a média é aquela paciente com independência financeira. Então, isso aí vai variar, 25 a 60 anos, aquelas jovens que os pais compadecem do sofrimento delas, a gente opera. Eu opero pacientes com menores de idade, com consentimento dos pais. Então, todos os dois pais, o pai e a mãe vêm e a gente explica todo o procedimento. Então, temos feito muito. Não há empecilho para cirurgia maior de 60 anos, desde que o pré-operatório seja bem feito. Então, ouvi um grande amigo meu falando e eu trouxe isso para a minha prática diária. Qual que é o risco de uma cirurgia plástica bem indicada hoje? Então, se tem que separar cirurgias, não vamos separar. Se vamos associar, tem que ser num tempo adequado. Então, qual que é o risco? O risco é obedecendo um pré-operatório bem feito. Avaliação da cardiologista. Algumas pacientes têm a necessidade de fazer cirurgias venosas antes. Uma hipertensão controlada, um peso adequado, é o mesmo risco de você pegar o carro aqui para Goiânia. Então, você está saindo de casa, você está indo dirigindo, pode acontecer alguma coisa. Mas você está super atento ao volante, você está dirigindo por você e pelo outro. Na cirurgia plástica é da mesma coisa. Nós temos uma equipe multidisciplinar, onde quem recebe essa paciente são anestesistas extremamente experientes. Há um acordo meu com as minhas anestesistas, onde a partir do momento que a paciente entra na sala de cirurgia, ela vai ficar com a paciente até o momento dela ir para o quarto. Então, não há possibilidade de se realizar 2 salas ao mesmo tempo com a minha anestesista. A minha anestesista é exclusiva para a minha paciente, ela vai estar ali do lado, atenta a todo o processo de anestesia. Um dos grandes medos do consultório é a anestesia. Isso é quase 100%, é unânime. Então, de 100 pacientes, 2 ou 3 vão falar que não tem medo de anestesia. Eu, como cirurgião, já sou formado há 22 anos, meu filho foi operar e eu não dormi. Então, isso porque eu vou fazer uma cirurgia super simples de adenoide, que foi 15 minutos de cirurgia. Então, assim, e o que eu brinco com elas é que eu falo assim, é extremamente normal. Se você não tivesse medo, eu que estaria com medo de você. Então, é mais ou menos por aí. Entendi. E quando você fala dessas tecnologias que ajudam, né? Igual argoplasma. Argoplasma. Esse você faz aqui ou não? E o que é? E aí tem as outras duas, né? Como é que é? O Body Tight e o Renuvium. Isso. Na verdade, assim, uma coisa em comum, nossa, eu e você, é o inconformismo com o basal. Então, assim, estamos sempre estudando, estamos sempre em busca do melhor, porque a gente julga que aquilo, durante o processo, vai ser melhor para todo mundo. Então, da pandemia para cá, um dos grandes benefícios da parte de cirurgia plástica foi os cursos com os grandes nomes da cirurgia plástica. Então, a tecnologia ela é recente, ela veio da pandemia para cá. E o que são esses aparelhos de tecnologia? São aparelhos que, ou por uma radiofrequência, ou com a utilização de um gás, eles vão promover o resfriamento desses tecidos e promover uma contração. Isso aí tem o objetivo em formar colágeno.
trazer estrutura para essa pele e potencializar os resultados. Então, desde que esses aparelhos apareceram, eu já corri, já estive com os melhores do Brasil. Cirurgia de mama também. Eu fui a primeira turma do Breast Science Experience, então um grupo de notáveis da cirurgia plástica mamária se realizou, estava lá na primeira turma. E desde então os nossos resultados estão melhorando e eu acredito que essa expertise em fazer cirurgia mamária e corporal todos os dias, de uma forma ou de outra, vai melhorar a qualidade do procedimento cirúrgico. Então, o que eu busco todos os dias é estudar bastante, ver as tendências, ver o que cabe. Na verdade, não existem muitas fronteiras. Por quê? Porque essas tecnologias elas vêm todas de empresas de Goiânia. Então, você não precisa dispensar R$800 mil num aparelho, onde a gente pode estar diversificando essa estrutura, onde uma empresa traz esse aparelho para nós. Então, assim, utilizamos todas as tecnologias. Fui um dos pioneiros aqui em Goiás, na prótese de recuperação rápida, a utilização do funil. Tive a grata surpresa de, no ano passado, ser um dos 5 cirurgiões plásticos do Brasil a conhecer a fábrica da Motiva, que é um implante de 6ª geração na Costa Rica. Trouxe um café para mim, gostoso. Trouxe um café para a Bianca. Demorei a entregar, mas entreguei. Então, o que a gente busca é isso, que a gente consiga entregar mais para as nossas pacientes no interior. O interior hoje, ele não, falando português, né? Claro, ele não perde em qualidade nenhuma, tanto na medida profissional quanto em estrutura hospitalar para as capitais. Logicamente, a gente está tirando hospitais como Einstein, Sírio-Libanês, né, que são outro patamar, inclusive para Goiânia. Mas o nosso feijão com arroz aqui é muito bom, é igual ao de Goiânia. E hoje, igual você falou dos homens, né? Os homens têm procurado mais. E no seu consultório, qual que é a faixa etária desses homens e o que eles têm buscado? Na primeira infância, em torno de 8 a 9 anos, tanto meninos quanto meninas, eles vêm por um problema de bullying, que é a orelha em abano. A gente conhece como orelhas proeminentes, né? Então, antes dessa faixa etária, em torno de 6 anos, as crianças não são tão maldosas e eles não sentem tanto comentário. E a agressividade ela vai aumentando conforme elas vão crescendo, infelizmente. Né? Então, nessa faixa etária, a correção da orelha de abano. Na adolescência, ginecomastia, quando por algum desarranjo hormonal a glândula mamária masculina, todo mundo tem glândula mamária, gente, homem e mulher, só que no homem ela é subinvoluída, então ela não se apresenta, mas na puberdade, por algum desarranjo hormonal, alguns homens eles vão ter o crescimento dessa glândula mamária e nós vamos resolver cirurgicamente. Se for um desarranjo hormonal, tem que tratar esses hormônios antes da cirurgia para não ter recidiva. Importante salientar que os marmanjos aí que usam o suco, a bomba, né? Então é um dos motivos para aparecer essa ginecomastia. E não vai adiantar operar se continuar usando o hormônio. Isso eu peguei até um paciente também, eu acho que é seu também. E ele veio e ele era para fazer cirurgia plástica de ginecomastia. E aí a gente conversando, ele usa testo, né?
testosterona. E aí eu falei, olha, mas a causa, porque a dose que você está usando, não sei o quê. Ele, não, mas eu falei assim, tem Ele não estava fazendo um acompanhamento, né? Porque assim, a gente não é contra o uso da hormonoterapia. Na verdade, quando bem indicado. ela tem o seu momento Lógico. ideal e dependendo das características, você vai dosar qual o melhor hormônio para aquele paciente. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando daquela pessoa que quer usar muita quantidade sem a orientação médica. E aí está querendo resolver essa ginecomastia, mas sabendo que se continuar usando, dependendo da dose, de como que... Ainda mais vai jogar dinheiro fora. Então, a grande causa de recidiva em ginecomastia é o uso de hormônios. E hoje a cirurgia de ginecomastia não é só retirar essa glândula, a gente faz uma cirurgia HD no tórax masculino. Então a gente marca a musculatura do peitoral maior, lipoaspira as áreas de gordura, pega essa gordura, guiado por ultrassonografia também, vai lá, enxerta o peitoral maior e o cara sai com muitos anos de peitoral. Então é uma atividade física. Na verdade, graças a Deus, nada é como antes, né? Então todos os dias eu falo que eu sou um excelente operário. Quem estuda, quem inova, quem faz pesquisa são os verdadeiros heróis de qualquer área, né? Na verdade. Então, hoje a gente tem nomes proeminentes como quem iniciou, e como todo início, há 10 anos atrás foi muito criticado, e hoje é o que se faz, Dr. Alfredo Rois, da Colômbia. Então, ele tem nos ensinado cada vez mais sobre lipo-HD, sobre contornos musculares. O ultrassom veio para potencializar a nossa prática no centro cirúrgico e cada dia que passa a gente está mais feliz com os resultados que a gente entrega. Bom, e a gente agradece, né? Quando você fala de fazer, por exemplo, a sua equipe é uma equipe multidisciplinar, né? Igual você faz para ter um melhor resultado. Um pré-operatório, faz a bioimpedância, orienta, IMC, composição corporal, tudo. E como que é o acompanhamento com drenagens, suplementação, quando tem essa equipe mesmo sendo feita e o paciente também com a sua responsabilidade fazendo tudo direitinho, a recuperação também é mais rápida. Isso. Na verdade, a gente pode elencar aqui profissionais importantíssimos, peça-chave para qualquer cirurgião plástico. Então, antes da cirurgia, nós temos a nutricionista, o nutrólogo, o cardiologista, que vai pegar todos esses exames e vai trazer à luz da consciência do cirurgião se aquele paciente tem um risco cirúrgico aceitável para aquele procedimento. Então, a partir do momento que o cardiologista dá um risco compatível para aquele procedimento, nós temos a tranquilidade que aquela paciente tem condições, ela está apta para a cirurgia. Então, esse é o primeiro ponto. Tem alguns profissionais que a gente lança a mão antes da cirurgia em algumas ocasiões. Se a paciente tem um problema de varizes, a gente precisa de um parecer de um cirurgião vascular para saber se aquele problema é uma coisa superficial ou se vai demandar uma cirurgia antes da cirurgia plástica para tratar aquela circulação da perna. Já que um dos grandes problemas e que a gente evita a todo custo é a trombose das pernas. Então, o cirurgião vascular ele é solicitado nesses ambientes e eu faço uma triagem em todos os pacientes minha genética para saber se aquela paciente tem alguma predisposição, alguma alteração genética que predispõe à trombose, a uma trombofilia. Então, eu peço 3 exames e explico para elas. Esses 3 exames aqui,
eles vão nortear se você vai precisar completar esses exames, e aí você vai ter que ir no hematologista. Nós temos na equipe um hematologista muito boa, já que é um profissional de grandes centros que não vem ao interior. Então ela faz a consulta online com as pacientes. E a maioria das pacientes que nós encaminhamos, ela trouxe uma orientação muito importante, principalmente no pós-operatório. Como deveríamos proceder com essa profilaxia. A maioria foi liberada, mas teve 2 pacientes, um homem e uma mulher, que ela contraindicou a cirurgia. Ela falou que o risco não compensaria o benefício. Então, é uma situação delicada para a gente tratar com o paciente, já que é um sonho do paciente em operar, em melhorar. Mas o que eu falo com elas? Eu falo com elas o seguinte, a minha responsabilidade é muito maior com você do que minha mãe ou minha irmã. Então, se eu não operaria minha irmã com essas alterações, ou minha mãe, por que eu vou te operar? Não vou. Então, assim, o meu compromisso primeiro é que ela entre saudável no meu consultório e eu tenha a segurança em trazer devolver ela saudável para a família. Já que ela é mãe, esposa, é uma profissional, ela precisa vir e ter a certeza que se eu observar alguma coisa que desabone essa cirurgia, eu vou ser o primeiro a falar. Então, não é sobre ganhar dinheiro sempre, não é sobre a parte comercial. O que eu falo com elas é que, antes de tudo, eu sou médico e eu vou me comportar com elas primeiro como médico. Depois, nós vamos ver o que a gente consegue fazendo tudo ou separando as cirurgias para que ela consiga a melhor versão dela. O que eu vejo muito na cirurgia plástica é que alguns pacientes minhas, né, também querem fazer cirurgia plástica, tudo. E é igual você falou, um corpo inflamado, está acima do peso, um IMC aí de 30 já é obesidade, né? Acima de 30 já é obesidade. Então, a gente, como nutrólogo, a gente entra nesse quesito. A gente vai fazer o risco cirúrgico e quando eu vejo um IMC desse, como que eu vou, né? Como para fazer o risco cardiológico está liberado, né? Não tem nada, vamos falar, os exames cardiológicos, mas pensando na nutrologia, quando eu vejo esse IMC alterado, uma gordura visceral acima lá de 14, 20, e como que eu vou pôr essa paciente para o Dr. Rogério operar? Toda inflamada, né? E hoje aí... a maioria das pacientes agradecem essa sinceridade nossa no consultório. Na verdade, elas vêm já sabendo que elas vão precisar se adaptar de alguma forma para operar, mesmo que elas não queiram fazer essa adaptação ou tenham pressa em fazer essa adaptação, mas sempre que eu tenho uma situação delicada dessa, já que a paciente quer operar logo, e não é que eu estou sendo um objetor à cirurgia dela, eu só estou avaliando que uma cirurgia eletiva ela precisa ser feita no melhor momento possível. E aí, senão seria urgência, né? Isso. Porque aí, quando eu explico com muita tranquilidade, com os dados da bioimpedância, explicando os riscos que a gente já falou de inflamação, a maioria delas se acalma, baixa a frequência cardíaca e fala assim, doutor, é isso mesmo. A minha tia tinha me falado sobre isso, a minha filha já tinha me falado sobre isso. Internamente eu já sabia disso, mas eu tinha a esperança que talvez eu pudesse operar logo. Mas aí entra na questão do relacionamento. A partir do momento que eu opto por operar uma paciente, eu entrei num relacionamento com ela. Eu queira ou não, ou ela queira ou não. Então, esse relacionamento primeiro tem que ser construído na base da confiança. Eu explicando para ela, cirurgia não é um mar de flores. Só quem fez uma cirurgia plástica sabe o que é um pós-operatório. A gente sai, eu já fiz algumas, né? E aí quando a gente sai, a gente fala, por que eu fiz isso? Eu não acredito. Meu Deus.
Aí depois de um mês você fala, nossa, mas já tá pensando na próxima. E a maioria das pacientes que tem esse pensamento, por que que eu fiz isso, talvez não tenham sido orientadas como é um processo de pós-operatório. É verdade. Porque se você é orientada que a dor, a gente passa remédio para controlar. Dor é o de menos. Então, dor não vai ter. A questão é você estar limitada numa posição com cicatrizes bem explicadas, queira ou não, você tem uma cicatriz, e aí entra um personagem que eu considero essencial no pós-operatório, o marido. O marido é aquele sujeito que a maioria do tempo ele não está interessado em acompanhar a mulher nas consultas. Eu sempre oriento que as minhas pacientes tragam um marido antes de operar. Por quê? Ela vem aqui, eu explico 1 hora de consultório para ela. Ela chega em casa, ela já esqueceu tudo, porque ela estava super nervosa. Ela já esqueceu tudo e o marido começa a perguntar. Como vai ser a cirurgia? O que vai ser? E ela já está nervosa porque ela já está pensando no dia da cirurgia, não é nem os exames que ela vai fazer, não. Ela já está sofrendo com antecedência, aquilo já está físico nela, ela já tem um ataque cardíaco, ela já começa a suar, ela está tremendo na hora que vai consultar. E o marido, ele não ajuda muito nesse procedimento em casa, porque aí começam as críticas, né? Então, ele vindo ao consultório, eu faço questão de explicar tudo novamente para ele, para que ele comece a integrar como parte fundamental desse processo. Por quê? Essa mulher vai ficar dependente dele 3 semanas, 4 semanas. E ele precisa ter uma compreensão que nessa fase a mulher vai estar mais sensível psicologicamente. Por quê? Ela queria aquele corpo de 6 meses com 1 semana de cirurgia. Só que com 1 semana de cirurgia, as cicatrizes elas estão com curativo, as áreas estão inchadas. A gente tira foto durante a cirurgia para mostrar, porque quando incha, elas começam a ficar inseguras. Nossa, será que eu vou ficar bonita mesmo? E se chegar um marido e criticar essas cicatrizes, então ele não estava sabendo que a mastopexia precisa de um corte em T. Então na consulta eu vou explicar por que daquele corte, ou cicatriz em T, ou cicatriz em L, para que ele tenha consciência. Porque o homem, ele está pagando, mas ele pensa assim, não, minha mulher está com o peito aqui. Eu quero ela com o peito aqui, igual os filmes que eu vi quando eu era adolescente. Então, para trazer essa mama daqui para cá, ele não tem a consciência que talvez precisa ressecar a pele. E que para ressecar essa pele, vai ser necessário cicatrizes. E, de repente, uma palavra que ele dê para essa mulher, que já está dependendo de todo mundo, fisicamente, inclusive nas suas necessidades básicas. E aí vem uma pessoa que ela está... Um dos objetivos, nós vamos conversar sobre isso também, a cirurgia não é para o marido. Quem pensa isso, por favor, mude de opinião. Mas a maioria aqui no consultório a gente vê muito isso, infelizmente, né? Então, a cirurgia é para que ela se sinta bem. Se for para o marido, começa a ter aquele problema de expectativa, onde ela talvez nunca alcance a expectativa daquela pessoa, e aí é onde entra talvez a não melhora do relacionamento e aonde acontecem os casos de separação. É comum também, nesse processo aí, antes de 6 meses, aparecerem alguns divórcios. Então, primeira paciente... Esse é interessante, esse é um insight que eu não sabia. Porque, na verdade, a gente que está de fora, assim, a gente percebe que muitas das mulheres querem ir fazer
a cirurgia plástica porque o marido, né, tá reclamando do seio que tá caído ou do abdômen flácido, e aí acha que fazer um abdômen, uma mama vai restaurar aquele casamento que já não tá tão aceso assim. E aí, agora você me traz um dado que eu não sabia, que caso esse parceiro não seja realmente um parceiro, né, que não acolha depois dessa cirurgia, pode vir piorar. Por e quê? aí tem esses dados A maioria de das divórcio. vezes, a mulher, ela pode conciliar as duas. Não é que uma coisa seja separada da outra. Ela pode estar fazendo para ela e para potencializar o seu relacionamento com o seu marido. Mas o que eu observo é que os casamentos que já estão na corda bamba, que a ponte está sustentada por um pilar super frágil, aonde a mulher vai fazer aquilo especificamente para aquilo, para que o homem veja ela com os outros olhos, ou que ela atinja um grau de comparação, talvez com outra pessoa, por N motivos, ou que o marido esteja se interessando, ou por conta que ele ache bonita. Simplesmente esse tiro pode sair totalmente pela culatra. Então, o que eu observo, os casamentos que são potencializados, que melhoram realmente, é aquele casamento que já tem cumplicidade, que já é verdadeiro, a mulher está fazendo aquilo porque realmente ela se sente incomodada. Relato de uma paciente minha que passou 15 anos com vergonha de tirar um sutiã para o marido. Então, imagine a vivência, uma coisa simples, trocar de roupa. Não vamos nem falar da parte íntima, não. Vamos falar de trocar de roupa. Ela não conseguia ficar sem sutiã para o marido. Então, a carga que essa mulher vem acumulando ao longo dos anos. E uma cirurgia que a gente tem duração em média de 3 a 4 horas, nós vamos resgatar primeiro a segurança dela. E a partir disso, uma mulher segura, ela vai desempenhar melhor em todas as áreas, no seu relacionamento com o esposo, vestir uma roupa. As mulheres, às vezes, que têm problema de mama, ela tem uma postura corporal onde elas já chegam escondendo onde é um incômodo dela, ombro para frente, tórax para trás. Então, o que a gente observa é que essa mulher, ela assume a postura, a segurança dela, e é super interessante. É uma das coisas muito gratificantes ver que a maioria delas observam que tem o seu casamento restaurado, a sua vida resgatada por uma cirurgia, por uma cirurgia plástica. Isso deixa a gente muito feliz e emocionado junto com elas. Agora, eu queria, como eu te convidei, eu também queria saber um pouquinho, agora, depois de eu ter feito nutrologia, com foco agora em lipedema, tá falando muito, né, em lipedema, uma doença nova, que na verdade não é nova, e que agora, na verdade, está sendo mais estudada, mas que é uma gordura é uma gordura diferente, mas, e aí a cirurgia, como que faz essa cirurgia? Tem colegas, né, no primeiro congresso de lipedema que nós somos, a maioria dos palestrantes eram cirurgiões. Falei, gente, Deus, mas eu vim aqui, eu quero saber outras coisas, eu quero saber de cirurgia, não. Mas assim, eu atribuo essa revolução, digamos assim, do lipedema ao aparecimento das tecnologias. Por quê? Era muito difícil convencer alguma paciente no passado a tratar um quadril, a tratar os membros inferiores, coxa e perna, aonde em troca daquilo ela ia trocar por cicatrizes muito grandes. Moramos num país tropical, adoro o Brasil. Eu fiz faculdade em Teresópolis, onde era frio. Hoje a Carol quer me arrastar para qualquer lugar frio, eu sou resistente em relação a isso.
Então, pensa num país tropical onde todo mundo está de saia, de short o tempo todo, biquíni, para praia, piscina, cachoeira, cicatrizes gigantes que começam da raiz da coxa até o pé. Uhum. Então, seria impensável isso. E antes das tecnologias, era isso que a gente, poderia oferecer para o paciente. Então, o principal tratamento do lipedema é o tratamento nutricional. Uhum. Então, a cirurgia é para a resolução de um lipedema que já em grau de um tratamento, mesmo sabendo que aquela gordura, se ela voltar com os hábitos antigos dela, vai voltar. Alimentação inflamatória. E aí, genericamente falando de alimentação inflamatória, açúcar, leite, carboidrato. Uhum. Então, se ela continuar comendo isso, essas células doentes, não são células normais, têm receptores diferentes, hormonais, elas vão aumentar de tamanho de novo e vão ir desenvolvendo os graus de lipedema conforme a aceitação do tratamento dessa paciente. Então, tem pouca resolução eu operar uma paciente com lipedema, seja ela uma fase inicial, grau 1, até o grau 4, se ela não estar adepta ao tratamento clínico. Uhum. E aí você, como nutróloga, entende muito melhor que eu o que se precisa fazer. Então, eu tenho que sensibilizar essa paciente desses alimentos inflamatórios. Tem medicações para potencializar essa perda de peso, esse desinflamar do organismo. E a cirurgia entra agora com uma nova perspectiva, com os aparelhos de retração, aonde antigamente a gente falava que a lipo da coxa não poderia ser feita 360 graus, pelas estruturas ligamentares, porque senão eu iria ter uma pele muito solta. Uhum. Agora, com os aparelhos de retração, eu utilizo 3 aparelhos de retração. Eu utilizo a lipoaspiração ultrassônica, que é uma cama onde tem probes que emitem ondas de ultrassom na frequência da célula de gordura, que é o adipócito, e essas ondas de ultrassonografia vão derreter essa gordura. Depois eu vou vir com o vibrolipo, coletar essa gordura e só aí já foram dois aparelhos de tecnologia. Vaser, lipoaspiração ultrassônica, vibrolipo. Aí eu entro com o terceiro aparelho de retração, que é o argoplasma ou o renúvel, onde eu vou fazer essa retração de dentro para fora. Vou fazer ela em toda a coxa. E depois ainda tem o Morpheus, que é a ponteira do BodyTite, que são 50 ponteiras microagulhadas revestidas com ouro, que eu vou emitir, vou microagulhar essa pele todinha. Então, vou promover uma retração de fora para dentro agora, e convertendo essa pele que antes ia ficar flácida, retraindo essa pele. Os aparelhos de retração, eles oferecem... Na verdade, eles dizem que traz uma retração de 30% a 80%. Eu sempre falo com as pacientes o seguinte, eu nunca vi uma retração de 80%. Então, isso é coisa de quem quer vender tecnologia. Vamos trabalhar com uma retraçãozinha média, com a retração de 40% a 50%. Se eu retraio 50% daquela pele, eu já tenho uma excelente qualidade de retração. Mas existem algumas situações onde esse aparelho vai conseguir entregar pouca retração também, dependendo da característica da paciente. Pacientes pós-bariátricos, eles já não têm uma estrutura de pele normal por conta do emagrecimento. Então, eles têm uma retração um pouco menor. Então, a gente vai falar aí de 30%, talvez um pouco menos. E a paciente mais jovem, com uma pele mais firme, pele mais morena, pele mais firme, ela vai conseguir uma retração maior. O que eu falo com as pacientes é o seguinte, o que tem de mais moderno na cirurgia plástica são esses aparelhos. A gente pode fazer uma cirurgia muito boa,
utilizando toda a técnica aprimorada que a gente tem, mas se você quer o que há de mais moderno na cirurgia, são os aparelhos de retração, e aí a gente vai entender que você, utilizando tecnologia, você está aumentando seu grau de investimento também, porque quando se fala em tecnologia, não se fala em valor pequeno. E quando a gente indica, igual, por exemplo, igual aqui no consultório, quando eu pego um lipedema que realmente, para indicar uma cirurgia, eu acho que basicamente, eu acho que eu indiquei até hoje uma. E assim mesmo, indiquei, mas depois eu vi que ela não... A autorresponsabilidade não... Então, você está sendo coleguinha do cirurgião plástico. Porque então, muito obrigado. Porque, na verdade, é igual você falou, não adianta... A cirurgia plástica já é assim, tanto é que você faz isso, que é o pré-operatório. E, na verdade, né? a gente precisa que esses pacientes sejam conscientes. Né? Não existe mistério, uma fórmula secreta para a beleza. Então, se a paciente não quer seguir uma dieta, uso de medicamentos, quem dirá um pós-operatório ela simplesmente prometer que vai fazer academia? Não, ela tem que fazer antes. Ela tem que preparar antes, ela tem que preparar o corpo para uma cirurgia. Uma cirurgia tripla, em torno de 6 horas, é equivalente a um triatlon. Então, a exigência que o corpo tem num procedimento desse, da parte cardíaca, da parte vascular, ela é altíssima. Então, assim, tem toda a segurança. Tem um anestesista, tem a minha parte que me prepara como nunca para as cirurgias, mas a paciente tem que saber que ela tem uma grande responsabilidade nos resultados dela, principalmente seguindo as orientações de pós-operatório. Porque aquela paciente que quer colocar toda a carga só na sala de cirurgia, ela não está preparada para a cirurgia. E é a paciente que com 6 meses, 1 ano, infelizmente, vai estar perdendo os resultados antes de chegar ao potencial máximo daquele procedimento. Que os procedimentos em cirurgia plástica, eles têm um período para aparecer o resultado. E é em torno de 6 meses até 1 ano o melhor resultado dessa paciente, desde que ela esteja atenta à alimentação, exercícios, dormir bem, não fumar. Hoje eu não opero paciente que fuma. Então, se eu operar uma paciente que fuma é porque ela mentiu. E aí já vem a autorresponsabilidade, porque nós temos um questionário. Por quê? A paciente que fuma, ela já tem uma microcirculação totalmente alterada de anos de tabagismo. Aumenta todo tipo de complicação, aumenta a complicação pulmonar, cardíaca, cicatrização, eventos relacionados à segurança dessa cirurgia. Então, antigamente eu operava a paciente com 30 dias da parada do tabagismo dela. Mas a gente sabe que é difícil uma pessoa que fuma realmente parar 30 dias. Então, assim, hoje eu prefiro não correr esse risco em operar pacientes tabagistas. Perfeito. Muito bom. Foi muito bom o nosso bate-papo, aprendi muito, tenho certeza que vocês que estão aí conosco também foi um bate-papo bem proveitoso e eu quero agradecer o Dr. Rogério e o insight que fica, são 2 que ficaram para mim. Primeiro, segurança, né? Para fazer uma cirurgia plástica, primeira coisa, segurança. E isso foi o que o Dr. Rogério bateu também a tecla, né? Foi uma tecla que foi batida e a autorresponsabilidade. E o segundo insight foi a questão de como que nós estamos distorcendo nossa identidade. Eu sempre tenho que trazer, né, essas coisas, assim, porque é o que Porque a maioria, igual você falou, em relação às mulheres, principalmente, que procuram uma cirurgia plástica para agradar outra pessoa, ou para que seja o esposo, um parceiro, é a falta da própria identidade,
né? E aí, quando a gente fala identidade, a gente vem falar da nossa identidade em relação a Deus, né? Porque nós somos imagem e semelhança dele. E se essa identidade está distorcida, é porque nós estamos longe de quem nos fez. Porque se a gente ter certeza de que a gente foi feito por esse Deus e que ele fez a nossa imagem, a imagem dele, que é tudo, e a gente ainda está com essa distorção para poder ter uma aceitação de outra pessoa e tendo um risco, porque é uma cirurgia, então a gente realmente tem que pensar se vale a pena a cirurgia, se vale a pena, não é nem o relacionamento. Eu não estou questionando em divórcio, separar, não é isso não. É você com você mesmo, né? Uma autoanálise. Esse assunto é infinito, né? Então, assim, a gente está aqui num bate-papo onde uma coisa leva a outra, mas o que eu entendo é isso mesmo. As pessoas, elas têm que voltar um pouquinho para si. A internet hoje trouxe uma facilidade ou uma sensação de que as coisas são fáceis em todos os sentidos, né? Então, a vida do outro parece ser perfeita, a fulana operou e com uma semana estava fazendo dancinha no TikTok. Não. Na verdade, sim, a cirurgia plástica, o que eu gostaria de trazer como conceito, e se eu puder orientar alguém, é que a cirurgia plástica, ela é uma coisa que tem que ser levada muito a sério, escolher o melhor momento, e escolher o melhor momento financeiro, o melhor momento pessoal, que você saiba para que você está fazendo isso. É muito importante que a paciente opere para ela, para que ela consiga se sentir feliz, e nós estamos aqui, eu estou aqui para acelerar esse processo e ajudar você a vencer alguma dor que você está passando nesse momento, com muita seriedade, com muita determinação. Eu acompanho minhas pacientes até 6 meses, algumas delas até um período maior, e o que eu observo é que quando se tem essa rede de apoio, não é só um pagador de contas, é uma pessoa que está ligada emocionalmente de verdade com ela. E que antes disso, esse casal ou essa pessoa, se ela for solteira, ela saiba que tem um Deus que zela por ela 24 horas por dia e que ele está atento a ela a todos os momentos, em suas orações. Então hoje, no mundo, se a gente for pensar assim, como um Deus tão incrível, né? Então, ele sabe das minhas particularidades, ele ouve minhas orações à mercê de qualquer situação. Então, eu não preciso me parecer com alguém, eu não preciso ter o comportamento de quem eu não sou, para que Deus me enxergue e me resgate da maioria das minhas imperfeições, dos meus defeitos. Então as pessoas, elas têm que entender o que é importante de fato na vida. É a família, é um relacionamento próximo com Deus, esquecer esse modismo de aparência, de viver fora da realidade ou desejando se parecer com outra pessoa, esquecendo quem elas são. Eu sou o Rogério, doutora Bianca, cada um de nós vem de uma criação, aonde, vamos falar, eu e você, eu já sei que você fez, eu tive que fazer cursos e mentorias que me ajudassem a perder certos tipos de crença que me atrapalhavam no meu relacionamento com os meus pais, que atrapalhavam no meu relacionamento com a minha esposa, porque no meu caso, eu vou dar um exemplo,
o relacionamento dos meus pais interferia diretamente no meu, porque eu fui modelado daquela forma. Então, enquanto eu não tive uma expansão de consciência em entender que aquela realidade não precisaria ser a minha, eu estava preso a um tipo de comportamento e, graças a Deus pela vida dessas pessoas que trazem essa consciência para nós hoje, e o que eu busquei muitas vezes era não trazer para os meus filhos alguns problemas que eu desenvolvi durante a minha trajetória. Mas o que eu acho que é mais importante é Deus. Com certeza. Tem muita gente que fala que igreja não é importante, a gente sabe o poder de um ambiente. Então, eu em casa assistindo um culto é uma coisa, eu estando inserido num ambiente onde todo mundo está na mesma frequência de energia, desejando as mesmas coisas, já que a gente sabe que a gente é a soma das 5 pessoas que a gente convive, que a gente conviva com pessoas que tenham prioridades, que saibam que a família é o principal pilar, que Deus é o principal em nossas vidas, que a gente consiga ter princípios e trazer isso para a nossa realidade, que o resto a gente vai adaptando de forma gradual. E aí, realmente, é isso daí que eu também, né, compartilho com esses valores aí. E que possamos, né, igual a gente faz, sempre aprender. E agora compartilhar também um pouco que a gente estuda, aprende, não só na parte de medicina, mas também na vivência, no dia a dia e também na parte tanto espiritual, né? Que esse bate-papo é bem leve e realmente é isso que é esse podcast. E queria falar que o senhor está muito esbelto. Olha tanto que emagreceu, gente. Polêmica agora no final do podcast. Olha, não, tá muito magro, todo esbelto. Na verdade, eu poderia falar assim, não, eu tô muito bem, né? Tem um segredo que eu não posso compartilhar. E na verdade, o que eu observo é que existem momentos onde há um despertar. A virada de chave. Isso. E esse despertar, para mim, eu acredito que minha história ela é bem simples de ser contada. Até 6 anos eu era uma criança magra e a partir do momento que eu fui tomando consciência de algumas situações, eu acho que aquilo foi me travando e me trazendo algumas ansiedades aonde eu fui tendo uma felicidade ou um desconto na comida. Então, eu nunca cheguei a ser um obeso mórbido, mas eu era gordo. A palavra é essa, não tem firula. Eu era gordo, adolescente gordo. E conforme vai aparecendo aquela vontade de namorar, a gente vai tentando Emagrecer um pouco. ficar mais aceitável, né? Mais elegível, digamos assim. E aí foi aquele efeito sanfona. Efeito sanfona. E eu acredito piamente que a obesidade é uma patologia. É uma doença psicológica, física, aonde, digamos assim, eu estou conseguindo controlá-la desde janeiro para cá. Por quê? Porque eu emagrecia e engordava, emagrecia e engordava. E como a gente trabalha muito, a gente sabe a carga psicológica que é uma faculdade, que é estudar para passar numa residência, depois tem a residência, depois tem a pressão do mercado, fazer nome e tudo mais. E a minha virada de chave primeiro veio com o nascimento da Manuela, há 13 anos atrás. Então, eu falei, não, do jeito que eu tô, eu tenho que melhorar minha saúde para eu conseguir acompanhar essa menina o máximo que eu puder e Deus me dê vitalidade para isso. Então, eu emagreci 20 quilos há 13 anos atrás, com aquela dieta do Can.
Era uma dieta cetogênica. Cetogênica. E aí emagreci, fui perdendo aos poucos essa questão, engordei os 20 quilos de novo. E isso já estava com 30 anos, 20 quilos, com 20 quilos a mais é uma coisa, com 45 é outra. Né? Então, aí já estava me atrapalhando na minha performance diária. Estava com muitas dores e tudo. E aí veio a nutróloga para potencializar meu emagrecimento. E tá bem, viu, gente? E felizmente a receita do bolo é o seguinte: primeiro, muita vontade. Sem vontade não tem resultado. Aliado a essa vontade, o acompanhamento médico com nutrólogo, o acompanhamento com nutricionista, e não é uma verdade absoluta, mas eu, como sou muito agoniado, eu precisava de um estímulo rápido. Meu irmão emagreceu com a nutricionista que eu tô 30 quilos em um ano, sem remédio nenhum. Eu lancei mão, já que eu gosto muito de tecnologia na cirurgia plástica, eu lancei mão da tizerpatida, que é o Monjal, que está chegando agora nas farmácias, mas eu me adaptei muito bem à forma manipulada. E assim, analisando um grupo controle, o grupo controle é um grupo de pessoas que começaram a usar a medicação junto comigo. Meu irmão, a cunhada do meu irmão, a prima do meu irmão. O que eu observei é que menos de 30% teve êxito. Por conta de vontade. Vontade então, e constância. Na verdade, quando eu decidi, minha esposa fala que eu sou radical. Então, assim, se a nutricionista passa X, eu vou fazer X. Eu não vou fazer X e Y, não. Se ela passa para eu comer 100 gramas de arroz no almoço e na janta, são as 100 gramas que eu vou comer. E aí, a medicação ela serve para isso, para potencializar. Ela tem 2 receptores, um vai tirar a fome, outro vai tratar a gordura visceral. E graças a Deus, eu tive muito êxito nesse aspecto. Então, eu comecei a dieta dia 10 de janeiro. Dia 10 de fevereiro eu tinha emagrecido 10 quilos e foi uma época muito intensa de cirurgia plástica, então foi ótimo para mim, porque eu não estava em contato com o alimento durante o dia, só nos horários mesmo. E isso pode ser um insight para quem quer fazer uma dieta, mesmo não sendo médico. Não fica em casa não, sai, vai resolver sua vida, esquece comida, porque um dos grandes benefícios dessa medicação que ela trouxe para mim foi, além de tirar minha fome, acabou minha ansiedade com comida. Então, assim, é uma experiência minha. É isso que eu estou querendo passar para quem a gente está conversando aqui. De repente, a outra pessoa vai precisar de uma dosagem a mais que a minha. Ou vai precisar de um acompanhamento. E aí é por isso que o nutrólogo está ali para ajustar para cada caso. Então, estou muito feliz. Estou na academia. Estou na academia, porque não adianta só ser só alimentação, né? Isso, como na cirurgia plástica, trouxe todos os benefícios para mim. Melhorou o meu relacionamento com minha esposa, minha segurança em vestir uma roupa, e eu andava triste porque eu tinha engordado. Homem também tem isso, viu, gente? Não é só mulher, não. Tem. Porque, assim, quando eu vestia uma roupa que eu via que estava meio querendo explodir o botãozinho lá para frente, então aquilo já traz uma tristeza imediata, né? Então, sobre isso. E também a verdade, né? A gente exige das nossas pacientes uma coisa, não é porque eu falo de uma coisa que eu não tenho que dar importância para aquilo também. Então, venham, consultem,
É super importante manter primeiro a saúde, Com certeza. o foco principal é a saúde, e depois ficar bonito para a esposa. Foi muito bom. E onde que eu posso encontrar agora o Dr. Rogério, né? O Dr. Rogério atende aqui na Clínica Magnífica, aqui em Ceres. Tem também o Instagram dele que está aqui. É só vocês seguirem. Tem muitas dicas, tem muitos stories mostrando o antes e o depois interessantíssimos. E onde vocês podem me encontrar? Do lado, no mesma clínica. Estamos aqui para atender vocês, para poder ser orientadores, para ter uma melhor qualidade de vida. Não é só estético, igual o Dr. Rogério frisou, mas muito além disso. Muito obrigada e façam parte dessa família, do nosso podcast Saúde 360 Graus. Conversas que nutrem corpo e alma. Fiquem com Deus.